Entre todos os personagens criados pelo Maurício de Souza, teve um que foi tão travesso que acabou sendo deixado de lado. E o mais incrível é onde ele aparece em produtos que quase ninguém lembra que existiam. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar em detalhes todos os itens da minha coleção em que o Nicodemo apareceu nos anos 70. Tem brinquedo, propaganda, copo, calendário e até uma miniatura de plástico raríssima. Se você está chegando agora, eu sou o Dario Lucchesi, colecionador e criador do canal do Baú do Limoeiro. Aqui eu compartilho curiosidades, histórias e itens marcantes da Turma da Mônica. O Nicodemo foi criado pelo Maurício de Souza em 1966, nas tiras do Jornal da Tarde. Ele era um garoto levado, sarcástico e provocador, com o cabelo em formato de chifres. Apesar de parecer malvado, o Nicodemo muitas vezes tentava ajudar as pessoas, mas sempre de um jeito torto, o que fazia todo mundo duvidar das intenções dele. As tiras eram mudas, sem fala alguma, e o humor vinha só das expressões e ações. O personagem foi censurado na época por ser considerado muito travesso, mas mesmo assim, o Nicodemo apareceu em alguns produtos da Turma da Mônica por boa parte da década de 70. Eu separei aqui algumas das peças da minha coleção onde o Nicodemo aparece. Tem item aqui que provavelmente você nunca viu. Bom, eu quero começar mostrando para vocês essas duas publicidades da Sika. Essas publicidades, elas vinham nas revistas, então a gente pode perceber que são papéis grandes, né? Eles são um pouquinho maior do que uma folha sulfite, o que fica muito legal as publicidades, porque elas acabam parecendo realmente um pôster, né? Essa primeira aqui é uma publicidade do Tomate Pelado da Sika, onde está estrelando aqui os personagens, o Nicodemo e o Cebolinha. Então a gente percebe aqui que na parte de cima da propaganda a gente tem um tomate com as mãozinhas ali, ó, tampando o corpinho dele. Aqui nós temos o produto da Sika em questão, né, que é o tomate pelado, que vinha os tomates descascados nesse produto. E aqui a gente tem o Nicodemo e o Cebolinha. A gente percebe que os dois personagens estão aqui caindo na gargalhada e tá dizendo aqui, ó, olha o tomate pelado da Sika. Então eles estão rindo exatamente disso, por isso que o tomate está aqui escondendo o corpo dele com essas mãozinhas. Então essa é uma das propagandas em que o Nicodemo aparece juntamente com o Cebolinha. Essa é do molho de macarronada da Sika. Então a gente tem a frase aqui, ó, para fazer molho de macarronada precisa chapéu, avental, bigode e mais nada. E é exatamente isso que o Nicodemo tá utilizando aqui, né? Ele tá aqui com o chapéu, com o bigodão, tá aqui com o avental e fazendo ali, preparando a macarronada. No caso dessa daqui, né, o Nicodemo ele tá sozinho na publicidade e nessa outra aqui, como eu mostrei, ele está juntamente com o Cebolinha. Então os dois primeiros itens aqui da minha coleção em que o Nicodemo aparece são essas duas publicidades do comecinho dos anos 70. Aproveitando que nós acabamos de falar de uma publicidade, eu vou mostrar aqui dois calendários de bolso, porque além de eles serem calendários, eles também eram formato de publicidade. Mostrando no caso esse daqui primeiro, vocês podem perceber que é a mesma publicidade da que eu mostrei da revista, né, do Tomate Pelado. Aqui nós temos o ano de 1971, aqui o calendário daquele ano, nós temos aqui o Cebolinha e o Nicodemo dando risada, né, do Tomate Pelado, e aqui o escrito olha o tomate pelado da Sika. Já esse outro calendário aqui, ele é bem clássico, ele é bem bonito, porque ele tá trazendo toda a turminha. E essa é uma publicidade da própria Sika, não é de um produto específico, né? Tá dizendo se a marca é Sika, bons produtos indica. Olhando aqui na parte de trás, também é um calendário de 1971. Então vamos ver aqui os personagens que compõem esse calendário. A gente vê o Jotalhão em destaque aqui, porque ele aparecia muito nos comerciais, principalmente ali do extrato de tomate. Aqui na parte de cima nós temos o Cascão, o Cebolinha, a Magali ali atrás, o Nicodemo, o Bidu e a Mônica empurrando aqui o Jotalhão pela tromba, uma tira clássica dessa época, onde a Mônica empurra o Jotalhão. E a gente vê ali na parte de cima, em destaque, o Nicodemo novamente aparecendo aí em um calendário da Sika. Então esses dois calendários aqui são mais dois itens, né, que eu tenho na minha coleção em que o Nicodemo aparece.
Agora eu quero mostrar mais 2 itens extremamente raros da minha coleção, que são esses copos aqui fabricados pela empresa Nadir Figueiredo, onde eles colocaram diversas ilustrações da Turma da Mônica com a Sika. Vocês podem perceber que os copos eles são iguais. Eu trouxe os 2 aqui porque eles têm cores diferentes. Nessa coleção nós temos 6 cores diferentes. Eu tenho o branco e tenho o amarelo. Esse desenho aqui ele é bem interessante. A luz ela tá refletindo um pouco aqui, mas só para vocês perceberem, ó. É o Nicodemo, ele tá jogando ketchup em cima da cabeça do Cebolinha com a fala: ketchup Sika vai bem em tudo, até em Cebolinha. Então, a gente já consegue ver só por esse desenho aqui o quanto o Nicodemo ele era realmente travesso, né? Pois eu vou trazer um vídeo ainda especial mostrando essa coleção completa, porque são 9 modelos de desenhos de copos diferentes em 6 cores. Então, esses 2 copos são mais 2 itens aí em que o Nicodemo aparece, itens raros da minha coleção. Agora a gente vai ver aqui alguns brinquedos da Coluna, porque a Coluna lançou na década de 70 muitos brinquedos bacanas da Turma da Mônica e utilizaram bastante o Nicodemo. Um dos exemplos é esse jogo da memória. Logo na capa aqui a gente vê em destaque a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e o Franjinha. Esse jogo da memória possui aqui pecinhas com desenhos de diversos personagens, mas o intuito aqui não é mostrar o jogo da memória, porque eu ainda vou trazer vídeos falando desses produtos da Coluna. A intenção aqui é mostrar que uma das pecinhas nós temos aqui, ó, o Nicodemo com os bracinhos ali para trás, com o desenho aqui na cabeça como se ele fosse um santo, né? Mas ele também apareceu aqui nesse jogo da memória. Um outro brinquedo da Coluna que o Nicodemo também aparece é nos carimbos concurso de papagaios. Agora uma coisa interessante aqui, ó, é que ele já é um protagonista na capa do brinquedo, né? A gente tem o Cebolinha, a gente tem o Bidu, tem o Cascão aqui e tem o Anjinho. É exatamente esses personagens que são os carimbos. Então, abrindo aqui a parte dos carimbos, a gente tem aqui no cantinho o Nicodemo. Vou tirar aqui para vocês olharem em detalhes como que é o carimbo dele. Então, bem interessante o Nicodemo também fazer parte desses carimbos. Então, como eu disse, não é a intenção aqui mostrar os detalhes do carimbo, mas só para mostrar que o Nicodemo também aparece aqui e aparece como um protagonista aqui diretamente na capa do brinquedo. Em outro brinquedo da Coluna que o Nicodemo aparece é nesse daqui, ó, bordando com a Mônica. São alguns guardanapos que vinham aqui dentro para a criançada poder bordar. Então eu vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhada, mas olhando aqui diretamente na capa, a gente tem aqui a Mônica, o Jotalhão, a Magali e o Cascão como protagonistas da capa. Abrindo aqui na parte de dentro, nós temos todos os guardanapos e eu coloquei aqui logo em primeiro o guardanapo do Nicodemo. Uma coisa interessante que a gente pode perceber é que quando eu adquiri esse brinquedo aqui bordando com a Mônica, olha só, o Nicodemo ele já veio com boa parte dele bordado já. Inclusive o alfinete ainda tá aqui. Isso aqui era do antigo dono, né? Eu não removi, deixei exatamente dessa maneira para poder preservar o brinquedo como ele chegou na minha mão. Aqui a gente tem uma agulha, né? Enfiada aqui no guardanapo. Então eu não mexi, deixei exatamente como ele chegou para mim. Mais um brinquedo aqui da Coluna em que o Nicodemo aparece, que é nesse brinquedo de fazer bordado. Um outro item muito interessante que o Nicodemo aparece, que eu vou mostrar para vocês, ele tá dentro dessa moldura aqui que eu fiz com alguns itens promocionais da Sika. Eu vou aproximar aqui para vocês verem, a gente tem aqui alguns lápis promocionais da Sika dizendo o seguinte, ó, se a marca é Sika, bons produtos indica. Se a gente chegar bem próximo aqui do desenho, a gente vê os personagens do Jotalhão, nós temos ali, ó, o Cebolinha, o Cascão, o Nicodemo e a Mônica como um protagonista, né? Então, mais um item aí diferente, interessante que o Nicodemo aparece, que é nesses lápis promocionais que estão neste quadro aqui da Sika com todos os itens que fizeram parte daquelas promoções nos anos 70.
E para fechar com chave de ouro os itens do Nicodemo da minha coleção, eu trago para vocês essa daqui, que é a primeira miniatura da Turma da Mônica lançada pela Troll lá na década de 70. Ao todo são 12 miniaturas que compõem essa coleção. Também vou trazer vídeo pro canal contando todos os detalhes dessa primeira coleção, mas a ideia aqui é mostrar que nela saiu o Nicodemo. Como vocês viram aí na minha coleção, eu mostrei para vocês propagandas de revistas, mostrei calendários, mostrei copos, mostrei brinquedos, mas na parte de bonecos mesmo e miniaturas é essa daqui. Ela é extremamente rara, muito difícil de aparecer e tá aqui o Nicodemo como uma miniatura da Turma da Mônica. O Nicodemo também foi estrela de alguns comerciais da Sica. Veja alguns trechos. Castanhas de caju, torradas, salgadinhas. Que você vai ouvir a família exclamar que gostosa que é! Maionese fica, maionese fica. O Nicodemo pode até ter ficado esquecido, mas ele representa uma fase ousada e criativa da obra de Maurício de Souza, cheia de experimentação e liberdade. E cada peça dessas ajuda a manter viva essa parte da história. Você conhecia o Nicodemo ou lembra de ver ele em algum produto? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. E se quiser ver mais raridades como essas, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E como você chegou até aqui, eu quero te convidar a assistir este vídeo, onde eu mostro uma rara coleção de copos da Sica com os rostinhos dos personagens. Até o próximo vídeo!